Eu sou a Lu e hoje vamos fazer mais um vídeo de pintura, mas antes uma palavrinha. Olha que texto lindo! Nós encontramos aqui em Eclesiastes 11, versículo 6. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Isso é um convite ao trabalho. Vamos pintar? Hoje preparei um vídeo de peônias. Aqui nós temos o risco. Nós vamos começar por essas folhas aqui de trás. Eu escolhi o verde pinheiro para sombra, o verde folha para uma área mais clara e o marfim para dar aquele toquezinho final. Então, eu começo... Isso daqui é uma folha só, mas ela tem assim pontas diferentes. Então, vou colocar aqui, ó, o verde pinheiro por trás daquela. Essa folhinha, eu coloquei ela totalmente por trás ali, ó, tá vendo? Tá por trás da flor, tá por trás daquela de lá. Limpei meu pincel, eu vou acabar de preencher com verde folha. E vou limpando meu pincel. Vai ficar um verde assim bem vibrante. Agora esta aqui, ela ficou por cima daquela, mas desse lado ela tá por trás. Então eu vou colocar o verdão aqui também, puxando pelo meio. Agora eu vou terminar de preencher com o verde folha. Só nisso a gente já tem uma divisão. Tá vendo aqui, ó? Aqui ficou escuro, aqui ficou claro. Daí eu sei que essa tá por cima. Esta, eu coloco o verde aqui na pontinha só. Vou puxar pelo meio também. Mas eu vou preservar o espaço da luz ali. Tô trabalhando com o pincel número 6. Olha só, agora eu vou trocar o meu pincel. Eu vou pegar um pincel número 2 aparadinho e vou usar um pouquinho do marfim para iluminar um pouquinho mais. Então, eu vou colocar um pouquinho do marfim aqui, dando puxadinhas para dentro. Aqui, essa tá por cima, então eu vou pôr uma linha de marfim. Vou colocar um pouquinho aqui, nessas pontinhas. Você viu que eu não tô puxando, tô deixando um pouquinho de linha. Não tem muita tinta. Aqui também vou deixar uma linha. Só com esse restinho que tem aqui no pincel, eu vou fazer aqui no meio, ó. Não, peguei mais um pouquinho. Tinha muito pouco. Só que essas tintas, elas têm que estar úmidas para você conseguir esse efeito. Aqui, ó. Se você deixar secar e vier com o marfim, vai acontecer que o marfim vai dar cobertura. Ele não vai se misturar com a cor de baixo. Então, não pode deixar secar. Você tem que colocar já a base e colocar o marfim enquanto tá úmido. Agora eu vou fazer essas 3 aqui de cima, que vai funcionar do mesmo jeito. Já terminei aquelas folhas ali, a base, né? Agora eu vou fazer esse botãozinho aqui da peônia. Eu vou usar a cor coral e o vermelho profundo. E o branco, claro, para iluminar.
Essa flor a gente encontra de várias cores. Você pode usar lilás, vermelho, cor-de-rosa. Dá uma pesquisadinha nas cores que você vai achar cores lindas. Eu gostei do coral, então eu vou usar. Começando na pétala mais de trás, com o pincelzinho número 2. Eu vou colocar uma sombra com o vermelho profundo. Não vou misturar muito. Lavo meu pincel e vou para a próxima pétala. Você viu que ali é o fundinho. Essa pétala aqui tá por cima. Vou colocar aqui. E já vou colocar um pouquinho do vermelho profundo aqui, ó, direto no tecido. Só um pedacinho. Lavo o pincel, que eu vou usar um pouquinho do branco para iluminar aqui, ó, essa pontinha. Você coloca o branco, não esfrega muito não, porque ele precisa aparecer. Vou pôr até um pouquinho mais. E essa pétala maior, vou colocar o coral aqui. Tá vendo que eu tô colocando no meio? Por quê? Eu já vou colocar o vermelho profundo aqui na base. Já vou dar uma esfumada, vou dar uma esfumaçada nessa tinta. Vou lavar meu pincel e já vou colocar o branco ali em cima. Aqui, ó. Não é liso, tá? Ele tem umas curvinhas. Coloquei a tinta, vou dar uma esfumada de leve. E eu acho que aqui também merece um pouquinho do branco. Então, eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. Acho que ficou faltando só uma sujeirinha, tá vendo? Eu vou lavar o meu pincel e já coloco aqui embaixo as sépalas. Vou usar o verde pinheiro. Termino com o verde folha. Verde pinheiro, nem tô lavando o pincel. Verde pinheiro. Verde folha. Verde folha. Uma pinceladinha de marfim. Não tô alisando. Ó, a tinta pra lá, só dou uma pincelada e vou deixar assim. Agora, nós vamos para a peônia inteira. Nós vamos começar aqui, ó, por esta pétala, porque a gente sempre vai fazer aquilo que tá atrás primeiro. Então, essa daqui, ela tá por cima desses elementos que nós já fizemos, mas tá por trás dessas pétalas aqui. Olha, eu tô colocando o coral no centro. Coral é a cor base. Viu que eu nem preenchi inteiro? Agora, eu vou pôr um pouquinho do vermelho profundo aqui, para marcar aqui, ó, o cantinho que tá por trás, aqui nesse cantinho. Aqui, esse pedacinho tá por cima dessa, porque ele tá redondinho. Então, é esta aqui que vai ficar com a sombra. Aqui eu tenho que ter um pouquinho de luz. Mas eu posso puxar uma isca de vermelho profundo ali, ó. Vou até chegar um pouquinho mais do coral. Você viu como foi pouquinha cor? Eu acho que eu vou até trabalhar com pincel 2. Fica mais fácil. Agora eu vou colocar o branco. Para sua orientação, o ponto a que devem convergir todas as pétalas é aqui, ó. É o ponto central. Então, todas as pétalas, eles têm que convergir para esse ponto.
ó, tá? Então, aqui eu não posso fazer linhas assim e nem assim, eu tenho que fazer linhas assim, tá vendo? A direção tem que vir pra cá. Então, eu coloco o branquinho, eu posso até puxar um pouquinho. Ela tá por cima. Não vou ficar alisando muito. Olha, essas linhas tem que vir pra cá. Aquela pétala já foi. Agora, nós vamos fazer esta aqui. Mesma coisa, coloco o coral. Você viu que essa pétala, ela tá por baixo da folha, tá por baixo dessa outra pétala, por baixo dessa outra pétala. Então, eu nem vou colocar muito coral. Eu vou trabalhar com um pouquinho mais do vermelho profundo. Porque ela tá bem escondidinha, então ela vai ficar mais escura. Olha, o ponto tá aqui. Então, as linhas de branco que eu vou fazer desse lado, elas têm que convergir para esse ponto. Não posso puxar branco, porque esta é que levou o branco ali. Aqui tem que ficar escuro. Não vou colocar branco aqui, nem aqui, porque é área de sombra. O branco vai só ali na área onde tem o coral. Agora, nós vamos fazer aquela pétala ali atrás. Por quê? Ela tá por cima dos elementos que nós já fizemos. Então, eu vou colocar o coral. Vou colocar o vermelho profundo. Procure colocar mais nos cantinhos. Dou uma leve misturadinha. E já vou colocar o branco. Chegamos num ponto onde essa pétala está por cima daquilo que já tá pronto, tá por baixo desse que eu ainda não fiz, só que ela ficou por cima desta aqui. E esta está por cima de uma folhinha. Então, uma folhinha precisa ser feito primeiro. E outro detalhe, na sequência temos esta que também ficou por cima de uma folha. Então, o que eu vou fazer? Eu paro com a flor e eu vou pintar essas duas folhas. E já vou pintar essa daqui também. Seguindo aquela mesma linha. Verde pinheiro, verde folha e marfim. Você pode conferir que essas duas, esta tem uma dobrinha. Então, eu vou pintar para você ver. Tá vendo a dobrinha? Atrás da dobrinha tem que ficar escuro. Olha, coloco o verde escuro aqui. E eu vou passar o verde bem em cima da linha. Só para ter uma base aqui. Ó, a gente já definiu. Agora, eu venho com verde claro aqui, completando. Mesma coisa eu faço aqui na dobrinha. Agora, com um pouquinho do marfim, eu ponho aqui, onde tá por cima, e eu posso reforçar aqui, ó, uns pontinhos aqui na dobrinha. Pronto. Agora, podemos voltar para a flor e a próxima pétala é esta aqui, porque ela ficou por trás dessas duas, mas ela está por cima dessas duas folhas que nós já fizemos. Então, vou colocar o coral em toda essa área aqui, a área que tá mais exposta. Nem cheguei com a tinta aqui nessa ponta e nem cheguei com a tinta ali embaixo. Porque aqui vai ser a área do vermelho profundo, que é a cor de sombra.
E vai ficar bem escurinho. Aqui um pouquinho também. Aqui é mais escurinho. Eu posso até puxar assim, ó, fazendo algumas linhas. Lembra que o ponto, ele tá aqui, ó. Então, essas linhas aqui, ó, se eu faço assim, elas vêm parar aqui. E o branco, para iluminar, preenche essa área. Lembrando que não é redondo, é cheio de curvinhas. Colocando a tinta. Agora, eu não vou puxar tudo reto. Eu tenho que puxar de forma que ele venha parar ali. Então, eu faço isso. Eu não vou levar a pincelada até a área de sombra, mas eu vou dar uma esfumaçada nesse branco, fazendo esse movimento. Pronto. Você percebeu que eu posso enxergar o vermelho profundo, eu posso enxergar o coral e eu posso enxergar o branco. Eu tenho 3 tonalidades, só que uma meio que se funde na outra. Agora, essa pétala aqui. Ela tá por cima desta, mas ela tá por baixo dessa parte aqui, e ela tá por baixo dessa parte ali. Coloco o coral, lembrando que aqui ela tá por trás das folhas, então aqui tem que ficar mais escuro também. Eu vou ter uma área de luz aqui no meio. E aqui, porque tá por cima. O restante aqui, ó, eu já preencho com a sombra, que é o vermelho profundo. Aqui também, eu já deixo bem escurinho. E agora eu vou iluminar. Eu posso iluminar aqui no centro, coloco umas pinceladinhas. Ó, coloquei a tinta. Agora eu só vou fazer esse movimento. Eu não vou desmanchar. O pincel tá sujo de branco. Vou pegar um pouquinho do coral e vou colocar aqui, ó, esse pedacinho. Essa pétala tá por cima daquela. Então, nesse pedacinho vai ficar mais claro. Aqui já vai ficar mais escuro. E eu posso dar uma pincelada de branco desse lado. Porque eu quero mostrar que ela tá por cima daquela. Olha aí como vai ficar. E agora, nós vamos fazer esta pétala aqui. Essa pétala aqui, ó, eu vou começar também com o coral. Pro meio. Um pouquinho do vermelho profundo aqui. Pra fazer a sombra. Você viu que a gente tem um recorte mais profundo aqui? Então, eu vou colocar um pouquinho de sombra, um pouquinho maior aqui, ó. Atravessei. E agora, o branco, que vai finalizar isso. Olha a puxadinha, tem que vir aqui. Então, é esse movimento, não pode ser reto e nem para baixo. Coloco ali e limpo o pincel para lá. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais claro, porque eu deixei ali mais escuro, então eu posso deixar mais claro. Fazer um contraste. E aqui um pouquinho só. Ficou muito claro aqui, então eu vou descer aqui com branco também. Assim. Essa partezinha aqui eu posso até puxar um pouquinho mais de branco. A bordinha. Ali. E agora a gente vem para esse lado de cá. Coral. Tem umas linhas aqui, mas você pode preencher porque elas vão aparecer. Agora, vermelho profundo.
para fazer a sombra. Olha, eu tenho linhas aqui, e essas linhas, se continuam na curvatura, elas vão chegar aqui. Então, com o vermelho, eu posso fazer linhas também. E elas têm que ficar na linha dessas aqui, ó. A curvatura tem que ser a mesma. Ó, eu vou pôr aqui para você ver melhor. Agora, eu vou fazer com o branco o mesmo movimento contrário. Coloco e puxo. Pronto. Na verdade, a peônia, ela tem mais ou menos a mesma forma de uma rosa, só que ela tem mais pétalas e são bem crespinhas e elas se fecham, como essa daqui, ó, ela tá fechada, inclusive tem até dobrinhas aqui pra dentro. Essa é a próxima que nós vamos fazer. Eu vou colocar o coral. Vou colocar o vermelho profundo. Aqui, na verdade, vai em toda a área. Aqui. Porque essa pétala tá por trás destas. Esse cantinho aqui, ó, vai ficar escuro. E depois aqui, você viu que tem duas dobrinhas. Embaixo das dobrinhas sempre fica escuro. Posso ter um pouquinho de luz ali. Entrando um pouquinho de luz. Cuidado aqui, ó, porque você não deve trazer o branco em cima do vermelho profundo. E aqui a dobrinha, eu vou colocar o coral. Vou preencher com coral. E vou trabalhar com um pouquinho de branco na borda. Vai ser isso aqui. Agora, nós podemos fazer... aqui, ó, essa pétala foi e dobrou. Então, eu vou fazer aquele pedacinho ali. Depois, a gente continua ela. Um pouquinho do coral. Um pouquinho de vermelho profundo na área de sombra. E um pouquinho do branco na área de luz. Aquele pedacinho ali. Se você olhar no teu risco, você vai ver bem direitinho aqui. Agora, nós vamos trabalhar essa área aqui. Você viu que nós temos dobrinhas, porque ali tá fechadinho. Aqui, acho que eu esqueci de tirar um risco. Eu tô olhando aqui, ó, no meu desenho, tá? Eu já fiz toda a área de sombra aqui de luz, já marquei tudo. Então, eu esqueci de tirar. Aqui nós temos duas pétalas. Eu vou dividir assim. Primeiro, essa daqui, que tá por trás. Coral bem no meio. Vermelho profundo aqui em volta. E aqui embaixo, que vai ficar bem escurinho. Vou deixar para fazer as dobrinhas depois. Já vou colocar coral nessa daqui também. Aqui um pouquinho de coral para dividir as duas. E já venho com o vermelho profundo. As dobrinhas eu vou preencher de coral. Cuidado para você não perder o risco. Porque se você perde o risco aqui, você desvirtua.
a flor. Aqui, ó, aqui tá o miolo. Agora eu vou usar o branco. Pouquinho só do branco. A bordinha tá aqui. Aqui nem vou dividir, tá? A bordinha tá aqui, ó. Essa pétala foi e virou. Aqui atrás eu vou fazer liso. Aqui eu faço crespinho. A mesma coisa com esta. Aqui, ó, essa borda e essa borda, crespinho. Aqui atrás, liso. Agora, nós podemos fazer este pedacinho e este pedacinho. A sequência, agora todos são o que tá atrás. Luz, sombra, luz, sombra, luz, sombra. Já vou colocar o coral nessas três aqui. O vermelho profundo. E um pouquinho do branco. Praticamente só tô encostando o pincel. Lembrando que essa pétala aqui do lado, ela é lisa. Porque aqui é o lado. Aqui é a borda. Onde tem a borda fica crespo. Onde é o lado fica liso. Passei um pouco do vermelho, do branco em cima do vermelho profundo ali e não fica bonito. Então, eu tô voltando com coral. E vou arrumar aqui, ó. Um pouquinho do branco. Agora, esta aqui. Olha, lembra daquele pedacinho ali? Esta pétala é continuação. Aqui, ó, ela vem aqui, quando chega aqui, ela dobrou. Põe um pouquinho mais de branco aqui, ó, tá vendo? É a mesma pétala. Do lado aqui tem que ficar liso, porque é o lado. Aqui pode ficar crespo, porque é a beiradinha. Esta da frente aqui, ela tem umas dobrinhas. Então, eu vou colocar o coral com toda a parte do centro aqui. Olha só, quase preenchi. Agora, eu vou fazer a sombra. Então, eu pego o vermelho, eu vou colocar aqui embaixo. Vai encontrar com esse, mas não tem problema. E eu vou fazer uma puxada, assim, seguindo esses riscos que eu já coloquei aqui. Pronto. Agora, pegando um pouquinho de tinta, você viu que aqui tem um outro risco. Eu vou colocar a tinta em cima desse risco e vou dar uma esfumaçada para trás. Mais um pouquinho de tinta e vou fazer aqui. Eu vou colocar na borda. Parece que vai encontrar com o de trás, mas depois a gente vai separar. Quero fazer uma sombra aqui para dar a ideia de que tá viradinho. Aqui também eu tenho um risco, tá vendo? Aqui também eu vou fazer essa sombra. Ó, vai ficar bem certinho aqui, ó, a linha. O escuro para trás. Mais um pouquinho. Posso vir até aqui. E agora eu vou finalizar com o branco. Nesse pedacinho aqui vai ficar bem branquinho. Coloco a tinta e dou uma esfumaçadinha de leve. Aqui também. Eu peguei branco demais aqui, ó. Não dá pra eu trabalhar com esse branco todo.
Então, já vou aproveitar e vou fazer. Isso daqui é a beiradinha. Beiradinha é crespinho. Então, eu vou fazendo com apertõezinhos. Pouquinho, pouquinho, até aqui embaixo. Agora que eu limpei um pouco o pincel, eu vou fazer umas puxadinhas. Lembra desses riscos? Os brancos, eles podem vir, mas eles não podem cruzar esses daqui. Então, você não pode trazer assim. Você tem que fazer no mesmo sentido. Um pouquinho só. Com o pincel quase limpo, eu vou fazer um pouquinho também aqui, ó. Você viu que eu tô seguindo a linha do risco. Mas o pincel tá bem limpo. Posso até fazer aqui, ó, limpar o pincel aqui nos intervalos do risco escuro. Agora, eu vou pegar o meu pincel 0 e é com ele que a gente vai fazer esse acabamento. Aqui, tá vendo que ficou tudo escuro? Então, você vai fazer uma linha, não é uma linha certinha, você vai dando pinceladinhas, vai ficando todo recortado. Aqui também. Aqui só um pouquinho, vai terminar por aqui, porque essa parte não pode ficar muito branca, porque é área de sombra. Aqui, ó, tá vendo a dobrinha? Você vai fazer isso também. Aquilo que a gente fez com o pincel era só o começo. Agora você vai trabalhar com o pincel 0, fazendo o acabamento. Você não precisa, não é para contornar inteiro. Você vai fazer um acabamento na área de luz, onde você colocou o branco, que é essa parte que tá por cima, não nas dobrinhas. Não, é só na área crespinha aqui, ó, na área de luz. E não é um acabamento inteiro, não é para fazer redondo. Nessas bordinhas aqui, quando a gente pinta, daí quando espera um pouco, você olha, parece que tá sumindo a tinta. Então, você pode realçar com o pincel 0. Viu que eu não tô fazendo aquele contorno certinho, bonitinho, aparadinho. Trabalhar com pincel 0 é só treinar um pouquinho. Tem gente que reclama, que não consegue. Só treinar um pouquinho. Você viu que eu tô carregando bem o pincel. Aqui no botão também a gente pode fazer esse acabamento. Sabe aquele risquinho que às vezes você pintou e o risquinho ficou aparecendo? Essa é a hora de você fazer o acabamento e cobrir. Nós temos que fazer um acabamento aqui. Só que eu vou esperar secar, porque ainda o vermelho tá molhado. Se colocar o amarelo, vai ficar laranja. Eu quero que fique amarelinho. Enquanto isso, vou mostrar pra você o acabamento da folha. Olha, 0 verde pinheiro. Então, você vai fazer, realça o risquinho aqui do meio. Tem aqueles risquinhos de ladinho, assim, ó. E eu gosto desse trabalho de falso contorno. Não é inteiro, tá? Você não precisa ficar contornando com zerinho, mas você pode fazer umas pontinhas. Eu gosto. Quem não gosta, não precisa fazer. Você pode usar a cor que você quiser, você pode mudar a cor da sua peônia. Eu acredito que ela no lilás vai ficar muito bonita. Você pode mudar a cor das folhas, não é uma regra. Aqui foi só uma sugestão. Então, assim vão ficar as folhas. Vou terminar a minha e depois eu mostro. E nós vamos terminar ali a flor. Para fazer o cabinho, eu vou preencher com o verde folha.
E eu vou fazer um pouquinho de sombra na parte de cima e um pouquinho de sombra na parte de baixo. E vou iluminar com um pouquinho do marfim no centro. Ó, nem vou esfregar, vou deixar assim essa pinceladinha. Agora eu vou fazer o restante. Eu vou usar o amarelo ouro, o pincel 0 e aqui dentro, ó, bem ali no centro, você vai pôr assim uma porção de pintinhas, risquinhos, pinceladinhas. Não é para encher inteiro, tá? Você vai colocar aqui, ó, pode pôr até a metade desse espaço só. Eu não preenchi, dei pinceladinhas. E agora eu vou pegar o marfim e vou fazer algumas pinceladinhas por cima. Só para dar uma clareadinha, só algumas. Posso pegar o vermelho profundo e aqui embaixo não precisa ficar o amarelo aparecendo muito. Então, eu vou dar umas pinceladinhas na base, em cima do amarelo, para sumir um pouquinho. Aí. Prontinho, agora a gente espera secar. Trabalho totalmente seco. Eu vou colocar com o pincel 14, vou colocar água toda a volta com pinceladinhas assim. Com o mesmo pincel, vou pegar um pouquinho do amarelo canário, vou tirar bem o excesso e vou fazer toda a volta do trabalho, sem contornar. Não estou contornando, é só nos cantinhos. Pronto o amarelo, agora eu troquei de pincel, peguei o número 6 e um pouquinho do azul caribe. Com esse azul, não vou tirar muito o excesso. E com esse azul, eu vou fazer cantinhos, só que vou deixar assim, ó, manchadinho. Eu não vou alisar a cor. Também, só nos cantinhos. Olha, o trabalho tá concluído. Coloquei o azul nos cantinhos e olha, deixei manchadinho mesmo. Agora eu vou mostrar pra você o trabalho todo com o barradinho. Esse barradinho eu fiz na aula passada. Você pode procurar lá no meu canal que você vai achar. E daí o trabalho com a peônia ficou assim. Espero que você tenha gostado. Eu amei! A peônia é uma flor muito linda. E o risco dela você já encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br gratuitamente. Para você que me apoia, todo o meu carinho. E até uma próxima aula.